paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para trazer a mensagem do Evangelho, né? A mensagem de salvação, as boas novas de salvação que Deus nos deu através do seu Filho amado Jesus Cristo, para salvar a todo aquele que crê. Salvar do quê? Salvar do poder do pecado, salvar da morte eterna, da condenação eterna, né? E por isso que Jesus morreu na cruz. Então nós só somos salvos da morte eterna, da condenação eterna, se a nossa fé estiver firmada em Cristo Jesus. E quem dá essa fé para nós é o próprio Senhor Deus através do Evangelho. Então, quando nós conhecemos o Evangelho, ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, né? Ele tem esse poder, né? De salvar todo aquele que crê, né? Nós ouvimos o Evangelho, e o Evangelho nos leva a Jesus, e Jesus, através de Jesus, nós nos chegamos a Deus, né? Essa é a função do Evangelho. Por isso que eu estou aqui também, né? Porque um dia eu já fui alcançado por essa graça, que é o Evangelho de Cristo, e hoje eu estou aqui pregando essa palavra, né? Mais uma vez nesse mesmo lugar, né? Nesse quintal, usando aquilo que eu tenho em casa, que é uma câmera simples aqui, uma mesa, um quintal que eu tenho aqui, lugar aberto, não é? Lugar que vocês vão ouvir aí muitas vezes sons externos, né? Porque é um lugar aberto, então pássaros, animais, cachorro, foguete, né? E vários outros sons aí que vão ser registrados aí pelo áudio. Mas a palavra, né? Ela vai ser registrada também. E o importante aqui é a palavra, né? Se você estiver ligado na palavra, se você estiver interessado em ouvir o Evangelho de Jesus, você vai ouvir e vai gerar em você uma fé em Jesus, e essa fé, através dessa fé, você vai receber a graça de Deus, que é a salvação da sua alma, da sua vida, e vai receber a vida eterna, e um dia, na volta de Cristo, você vai estar no céu, todos juntos, né? Todos aqueles que creem em Jesus, naturalmente, recebem Jesus, um dia vai estar no céu. Essa é a promessa. Por isso que nós temos pregado, né? Por isso que nós vamos na igreja também, né? Antes de entrar na mensagem, gostaria de... hoje nós vamos falar de mais um personagem. Nós estamos falando de personagens ligados ao Evangelho, registrados na Bíblia. Mas a igreja, por si só, ela não salva, né? O fato de você frequentar uma entidade religiosa, o fato de você ir na igreja, participar de um culto, né, de uma celebração, de uma missa, no caso dos católicos, de um culto, no caso dos evangélicos, uma sessão espírita, enfim, de alguma coisa que as igrejas, né, e as religiões ditas cristãs, chamadas cristãs, fazem, isso aí não vai te dar a salvação. A igreja, ela tem um monte de perdidos dentro dela, né? Tanto a evangélica quanto a católica. Por quê? Porque muitos estão ligados na religião, né? A religião vai ficar aqui, a placa da igreja vai ficar aqui, a entidade religiosa vai ficar aqui. A Bíblia diz que quem vai nos levar para o céu é Cristo Jesus. Então, se você estiver ligado em Cristo Jesus, você faz parte do povo de Deus. Se você estiver ligado na sua entidade religiosa, você faz parte da sua entidade religiosa. Que uma entidade religiosa vai ficar aqui, não vai subir, você também vai ficar com ela aqui. Mas se você crê em Jesus, né, você faz parte do reino de Deus, né, é filho de Deus, recebeu o Senhor Jesus, e você com certeza um dia vai estar no céu. Já pela fé, você já não pertence mais a este mundo. A partir do momento que você reconhece Jesus, recebe Jesus, anda nos caminhos de Jesus, você é um salvo em Cristo, e pela fé você já faz parte do reino dos céus. Você passa a ser só um peregrino nessa terra aqui. Porque nós já falamos em outras mensagens que essa terra aqui vai acabar, né? A volta de Jesus não vai existir mais. Nós estaremos numa vida eterna, mas não nessa terra.
né, num outro lugar preparado, qual o Senhor Jesus está lá, com o seu Pai, os anjos, e nós também estaremos lá. Outra coisa que eu queria falar é que o povo de Deus são formados por todos aqueles que creem, né? Ou seja, chamados crentes, né? Então, crente, ser crente não é uma religião, né? Crente é aquele que crê. Você creu em Deus, creu em Jesus, né? Você é crente, né? Então, todo aquele que crê é chamado de crente, né? Acredita, crê. Né? Então, todo aquele que crê em Jesus, né? E não basta crer, não basta só falar que você crê, você tem que andar nos caminhos do Senhor, fazer, porque o diabo também crê. Né? O diabo, ele crê em Deus, ele crê em Jesus, ele conhece Jesus, né? Ele conhece Deus, mas ele não está salvo, né? Ele está condenado, certo? Já foi julgado, ele já está julgado, já está condenado. Né? Uma vez condenado, não tem mais como... Está condenado, está condenado. Igual as pessoas que não aceitarem Jesus, enquanto estiverem vivas, na volta de Jesus, a pessoa já está condenada. Na volta de Jesus, ela vai ressuscitar para a segunda morte. Nós já falamos dessa mensagem aqui, mas uma vez que você está condenado, você não tem como sair dessa condenação, a não ser que você se arrependa, né, dos seus pecados, aceite Jesus, receba Jesus. Isso tem que fazer em vida. Depois que você morreu, acabou, não tem mais tempo, já está selado o seu destino, né? Agora, se você está vivo e está ouvindo essa mensagem, a chance de você ser salvo é hoje, né? Hoje, se você crer no Evangelho, aceitar Jesus, você vai ser salvo. Por que é hoje? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe o que vai acontecer comigo. Por exemplo, nós estamos aqui nessa tarde, né? Estou aqui falando, gravando essa mensagem, mas eu não sei se à noite eu vou estar aqui, se amanhã eu vou estar aqui, né? Porque eu não sei o dia da minha morte, né? Física. Então, o dia é hoje, o momento é agora. Você ouviu o Evangelho, você creu em Jesus, você é salvo, né? Crê do coração, né? Não só da boca, não só falar, porque, como eu disse, a igreja tem um monte de perdido, né, dentro da igreja, né? Que vai para a igreja só para dizer que é na igreja, que é uma religião, que segue uma religião, uma tradição, mas está longe de Deus, está longe de Jesus. Você está longe de Deus porque você não aceita Jesus, você não recebeu Jesus, então você está longe de Deus. Então você está na igreja, mas não está salvo. Então isso que eu estou querendo dizer aqui. Que não é o fato de você estar numa igreja, você pertencer a uma seita, uma religião, uma igreja, seja ela qual for, que você está salvo. Quem pensar assim está muito enganado, certo? Você tem que aceitar o Evangelho. É através do Evangelho que nós somos salvos. O Evangelho gera em nós uma fé em Cristo, e pela fé em Cristo nós recebemos de Deus a graça salvadora. Essa é a maneira que Deus tem de salvar as pessoas aqui na Terra. Mas dito isto, né, vamos entrar logo na mensagem, porque a gente começa a falar de Jesus, parece que dá vontade de parar, né? A gente continua falando, e a gente não tem vontade de parar de falar, porque é muito bom falar de Jesus, né? É muito bom falar do Evangelho, porque ele que nos salvou, né? Ele que morreu na cruz por nós. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, né? Quando nós olhamos, entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, nós queremos que todos sejam salvos também, principalmente aqueles que nós gostamos, que nós estimamos, né? Os nossos parentes, nossos amigos, conhecidos, nossos irmãos em Cristo, enfim. Nós queremos que todos, eu, por exemplo, quero que todos nós estejamos juntos no céu um dia, né? Um dia da volta de Jesus, onde nós vamos estar todos juntos no céu. Você crê nisso? É motivo de alegria para mim, né? Vale a pena tudo isso que eu tenho falado aqui, que eu tenho postado aqui. Mas hoje eu quero falar de um personagem que muitas pessoas não gostam de falar nele, mas que é necessário falar porque ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, né? Que é o diabo. O diabo na Bíblia aparece com o nome de diabo, Satanás,
serpente, no começo, né, em Gênesis, dragão, né? O dragão fala em vários nomes aí. Há quem fale que é o Lúcifer, né? Enfim, vários nomes, mas é o diabo, é o Satanás, né? É o nosso adversário, nosso inimigo. Por que é importante nós conhecermos, né? Falarmos dele aqui, tá certo? Porque ele é o nosso inimigo. Então, vamos imaginar, hoje você tem um inimigo, né? Vamos supor, nos dias de hoje, né? Que é muito conhecido aqui no Brasil, o futebol, né? O futebol. Se você vai jogar um futebol contra um adversário, né? Você tem que conhecer o adversário, para você ficar mais fácil de vencer o adversário, não é assim? Mesma coisa com o diabo, né? Se você conhecer a maneira que ele trabalha, o jeito que ele faz, quando ele se apresentar diante de você para querer fazer com que você desvie de Deus, né? Que você peque, que essa é a função dele, né? Ele quer que você peque, você pecando, você se afaste de Deus, é isso que ele quer, por isso que ele é nosso adversário. Se você não conhecer ele, fica mais difícil, né? Você vencê-lo. Então, por isso que nós vamos falar um pouquinho aqui do diabo, né? De Satanás. Muitas pessoas acham que ele não existe, que é coisa, que é uma ficção, mas existe. Ele existe, a Bíblia fala dele em vários lugares, nós não vamos falar em todos, porque o tempo não dá, né? Senão a mensagem fica muito longa, então nós vamos falar alguma coisa sobre o diabo, mas eu acredito que essas coisas que nós vamos falar vai dar para você ter uma ideia do que é, né? E se precaver e resistir ao diabo. Então, como texto inicial, irmãos, vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro escreveu essa carta, né? No capítulo 5, ele deixa um verso, o verso número 8 e verso número 9. Eu vou estar lendo como início dessa mensagem, né? Ele fala assim, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Se você olhar aí na sua Bíblia, está igualzinho, está escrito aí. Então, verso 8 diz assim, capítulo 5, primeira epístola do apóstolo Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o que Pedro está alertando aqui? A gente ser sóbrio, né? É uma pessoa consciente, né? Uma pessoa sóbria, né? Sabendo o que está fazendo, tá certo? Vigiai, ele diz aqui, ó, vigiai, né? Porque o diabo, ele anda ao derredor, e ele é o nosso adversário. Diz aqui, vosso adversário, Pedro falando. É uma carta que Pedro escreveu aos cristãos, né? Então o adversário nosso é o diabo, né? Ele é o grande adversário, e nós temos que estar vigilantes, né? Porque ele anda ao derredor nosso, ele anda ao derredor, né? Uma brecha que você vai dar, alguma coisa que você fizer, né? Uma brecha, se você abaixar a guarda, vamos dizer assim, né? Se não estiver vigilante, ele vai entrar na sua vida e vai fazer um estrago nela, certo? Então, o que é a função do diabo? É fazer, como eu já disse, é fazer você pecar. Você pecando, você se afasta de Deus, porque Deus não tem nada a ver com o pecado, né? Então pecou, morreu, se afastou de Deus. Então, o diabo, ele quer isso, tá certo? E o que ele vai fazer? Ele vai usar, muitas vezes, a nossa própria carne, o nosso próprio desejo, né? Nós sabemos que nós temos a nossa natureza carnal, que é uma natureza má, né? Se nós vivermos na carne, nós vamos morrer. Por que não vamos morrer? Porque a carne é pecadora, ela comete pecado. E uma vez pecou, morreu, né? E o diabo muitas vezes usa a nossa carne, né? Para nos fazer, para que nós possamos pecar, né? Outra coisa que o diabo usa é outras pessoas, né? Outras pessoas no mundo, que a Bíblia fala de filhos do diabo, né? Os filhos do diabo são aqueles que obedecem ao diabo.
Assim como existem os filhos de Deus, né? Aqueles que obedecem a Deus, que recebem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, esses são feitos filhos de Deus. O diabo também tem seus filhos aqui na terra, né? Então usam pessoas, e por vezes essas pessoas até estão dentro da igreja, né? Dentro da entidade aí que você frequenta, pode ter pessoas aí que são filhos do diabo, né? E as pessoas do mundo também, né? Que o diabo usa, porque o diabo ele é o espírito, né? Ele é um anjo, né? Um anjo caído, né? Ele era um anjo, um ser celestial. Segundo a Bíblia, ele era poderoso, né? Tinha muita força, era muito bonito. Não vou ler o texto aqui, mas ele era um ser celestial, e entrou a soberba no seu coração, entrou, né, a soberba, e ele quis ser igual a Deus, né? Ele pensou que poderia ser igual a Deus, afrontou a Deus, desobedeceu a Deus, e ele foi julgado, né? Todo mundo que quer ser igual a Deus vai ser julgado e condenado, porque Deus só existe um. Ninguém mais pode ser igual a Deus. Deus só existe um, ele é o único, né? E todo mundo que quiser ser igual a ele certamente vai ser abatido, né? Porque o nosso Deus, ele é forte, poderoso, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, ele é o único Deus e Senhor nosso. Então, o diabo já está julgado, né? Por causa disso, queria ser igual a Deus, e foi julgado e perdeu o lugar dele no céu, né? Ele, como anjo, o lugar dele era no céu. E ele veio para a terra, né? Segundo a Bíblia, ele foi atirado aqui na terra. Tá certo? E junto com ele vieram outros anjos, né? Que ele enganou, né? A Bíblia fala em uma terça parte dos anjos no céu, e olha que é bastante, né? Porque a Bíblia fala que são milhões de milhões, milhares de milhares os seres celestiais que existem no céu. E Satanás trouxe com ele um terço desses anjos que estão no céu e estão espalhados aqui pela terra, né? Fazendo arruaça aí, fazendo as pessoas perderem a comunhão com Deus, fazendo coisas terríveis aí, né? E matando, roubando, destruindo, né? Essa é a função dele. Então aqui Pedro fala, vigiai, né? Porque o diabo, né, vosso adversário, ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar, quem possa consumir, quem possa destruir, né? Isso ele está com todos os crentes. Por que ele fala aqui a nós, né, que somos salvos em Cristo? Porque quem está no mundo, que não aceita Jesus, que está na mão de Deus, esse já está na mão dele, né? Então já é filho dele, já é usado por ele, então não tem problema nenhum aqui na terra. Mas nós que somos servos de Deus, né? Ele quer nos tirar, quer nos destruir, tá certo? Então Pedro deixa claro aqui. Ele foi atirado para a terra, mas aonde ele está? Aonde que ele está nesse momento? Ele está, segundo a Bíblia aqui, né, no livro de Judas, na carta que escreveu Judas, né? Esse Judas aqui não é os Iscariotes, esse Judas aqui é o irmão de Jesus, né? É um dos irmãos de Jesus. Ele escreveu essa carta, e é uma carta que tem um capítulo só, que é uma carta pequena, curta, né? Mas ele tem aqui uma revelação para nós, no verso 6, que Judas escreve assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, onde que está o diabo? Ele está em prisões eternas, prisões e cadeias de escuridão. Não é, logicamente, irmãos, uma cadeia física, né, que nós conhecemos, uma prisão, onde tem grade, né, uma prisão aqui, uma cadeia humana aqui que a gente conhece. Mas é uma prisão em cadeia de escuridão, ou seja, ele não consegue mais estar na presença de Deus, ele não consegue mais
tocar nas pessoas que estão debaixo da graça de Deus, né, nos filhos de Deus, a não ser que Deus permita, né, por algum motivo, ou então que os filhos de Deus deixem a presença de Deus e entrem nessa cadeia de escuridão, nessa região onde o diabo está, né? Então uma figura, né, como se você estivesse do lado de fora da jaula e o diabo está lá na jaula, o leão está lá, né, o animal está lá. Se você estiver fora da jaula, o leão não vai tocar em você. Você vai ficar vendo o leão, mas o leão não vai poder tocar em você, porque você está fora da jaula. Agora, se você entrar na jaula do leão, aí você está acessível a ele, né? Vamos dizer assim, aí ele vai te matar, né? É o caso de Satanás, tá certo? Se nós estivermos debaixo da luz de Deus, se nós estivermos perto de Deus, né? Estivermos juntos com Jesus, firmes na fé em Cristo Jesus, o diabo não toca em nós, porque nós estamos na luz, o diabo está em trevas, está na escuridão. Agora, se nós deixarmos a luz e entrarmos nas trevas aonde o diabo está, aí ele tem acesso a nós, ele vai tocar em nossa vida, né? Ainda mais em nós que somos crentes, que já recebemos a iluminação da palavra de Deus, para ele é um prato cheio. Então nós temos que permanecer em Cristo. Uma vez que nós aceitamos Jesus, uma vez que nós reconhecemos Jesus, fomos salvos em Cristo, nós não podemos entrar nessa região da escuridão, das cadeias de Satanás, onde Satanás está. Se nós entrarmos ali, ele nos destrói, né? Porque a função dele é essa, matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus, ele trouxe uma figura, né? Em João 10, verso 10, quando Jesus começa a falar que ele era o bom pastor, que ele é o bom pastor, né? E ele é o porteiro, ele é a porta, né? Quem entrar por ele vai salvar, né? Aqui no capítulo 10, verso 9, Jesus fala assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, quer dizer, nós temos que entrar, né, juntamente no reino de Deus, como se fosse um curral, um aprisco das ovelhas, né? Nós somos chamados ovelhas, né? Nós não somos ovelhas, né, irmão? Animais, mas aqui é uma figura, né? Nós somos a ovelha, as ovelhas, né? Chamadas de ovelhas, onde o Senhor Jesus é o nosso pastor, né? Por vezes o diabo também é chamado como um leão, né? Serpente, dragão, mas não é que ele seja assim. Ele é uma linguagem figurada, tá certo? Então, ladrão, e aqui Jesus fala, Jesus também não é porta. É uma linguagem, Jesus é o Filho de Deus, né? Mas aqui ele diz: eu sou a porta, né? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. E aí no verso 10 ele diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Né? Aí ele fala no verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É o que Jesus fez. Né? Aqui Jesus não tinha morrido ainda, né? Não tinha ido para a cruz ainda, né? Ele estava ensinando os seus discípulos, ensinando as pessoas. Então ele fala que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele deu a vida dele pelas ovelhas, né? Que somos nós. Ele deu a sua própria vida, né? Na cruz do Calvário. Mas no verso 10 ele alerta que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quem que é ladrão, irmãos? É o pai do pecado, é o pai da mentira, é o diabo, é Satanás, né? É o próprio pecado, né? O pai do pecado, é Satanás, né? É tido como o pai da mentira, o pai do pecado, o pai do engano, né? Então ele vem para roubar, para matar e para destruir, né? Então eu citei aqui para vocês Pedro, citei a carta de Pedro, a carta de Judas e o próprio Senhor Jesus aqui, ó, falando de Satanás. Nós, lá em Gênesis, né? Se nós olharmos lá fala da serpente, né? Fala de uma serpente. A serpente, irmãos, é Satanás, é o diabo, né? Que tentou Eva e Adão e fez com que eles pecassem, né? Observe que o
fato de falar da serpente, muitas pessoas acham que é serpente, né? Animal, né? Não, irmão, isso aqui, serpente, o diabo, ele pode até tomar forma de serpente, porque, como eu disse, ele é um ser espiritual, ele não tem um corpo, né? E por vezes ele entra nas pessoas, né? Ele entrou em Judas, né? Quando Judas traiu Jesus, enfim, ele pode tomar um corpo, né? Tomar posse de um corpo, entrar no corpo e fazer com que a pessoa faça coisas terríveis, né? Mas aqui ele é chamado de serpente, né? Não precisamos ficar aqui ligado no nome, mas no que ele fez, né? Que a serpente não foi lá, ele não pegou a árvore, a fruta que Deus tinha mandado ele não comer, e pegou e entregou para Eva, e ela comeu. Ele não fez isso, observe que ele não fez isso, tá certo? O que ele fez aqui? Ele levou Eva ao engano, e pelo engano, né, pela confusão que ele fez na cabeça de Eva pecou. E é o mesmo sistema que Satanás usa hoje. Ele não pega o pecado e peca no seu lugar. Tem muita gente que peca e joga a culpa em Satanás, né? Quer dizer, Satanás ele tenta, ele incentiva, vamos dizer assim, você a pecar. Uma vez que você pecou, é isso que ele quer que aconteça. E se você observar aqui, foi justamente isso que ele fez. Porque Deus tinha dado uma ordem, não é, para que o homem e a mulher comessem de toda a árvore do jardim, né? Capítulo 3 de Gênesis, onde fala da queda do homem. Olha, aqui vocês podem comer qualquer uma, né? Mas de uma árvore, dessa árvore aqui, ó, você não come, né? Não pode, por quê? Porque no dia que você comer, né, você vai morrer, certo? Aí o que Satanás fez, né? Satanás chegou, né, perto. A serpente aqui diz no verso 1, né? Capítulo 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta para Eva, né? É assim que Deus disse para você, Eva? Para você não comer de nenhuma árvore? Não comereis de toda a árvore do jardim, não é para comer de nenhuma fruta. Olha para você ver. E colocou uma dúvida aqui, né, na cabeça de Eva. Aí a mulher respondeu para ele assim: não, do fruto das árvores do jardim comeremos sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha aqui que já houve uma mudança, né? Deus falou assim: não coma, porque no dia que comer, você vai morrer. Aqui já acrescentou, né? Nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, aí a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Ao engano, né? Certamente não morrereis. A serpente disse à mulher no verso 4. Então isso é o que acontece hoje, da mesma forma, né? Deus, o Senhor Jesus, ele tem o Evangelho, tem as suas ordens, ele tem os seus preceitos aqui na Bíblia. Ele deixou registrado, escrito para nós, tá certo? Então, se nós cremos em Deus, cremos em Jesus, nós temos que cumprir, né, aquilo que está aqui. Nós somos salvos pela graça, não fazemos nada por merecer, mas aquilo que o Senhor Jesus, né, nós não podemos, por causa da graça, achar que nós podemos fazer qualquer coisa, nós podemos pecar de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, que é pela graça. Não é assim. Uma vez, se você pensar assim, você não recebeu a graça de Deus. Se você pensar assim, você não é filho de Deus, tá certo? Porque uma vez que você recebeu a graça de Deus na sua vida, uma vez que você reconhece Jesus, entende o que Jesus fez para você, que Ele morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar, você não quer mais pecar. Você tem horror do pecado. Então você não pode pensar dessa forma. Então vou viver de qualquer jeito, porque é pela graça. Isso aí é engano de Satanás, certo? Se nós pecarmos, nós vamos morrer. A Bíblia é bem clara: a alma que pecar, essa morre, tá certo? Então tem muita coisa assim: uma vez salvo. Não, mas se você estiver salvo em Cristo, se você pecar e não se arrepender e não pedir perdão para Deus, você vai morrer no seu pecado.
Né? Então, por isso que o crente, quando peca, né, o crente não vive mais no pecado, mas ele peca, por vezes ele pode pecar. Mas quando pecar, ele tem que correr para Jesus. Correr para Jesus o mais depressa possível. E o Espírito Santo já toca nele. A hora que ele peca, nós pecamos, né, o Espírito Santo que habita em nós, ele já vai nos acusar. Ele já vai nos convencer, ó, você pecou, você está errado. E uma vez que o Espírito Santo, essa é a função do Espírito na nossa vida, é convencer nós do pecado. Uma das funções é isso, da justiça e do juízo. Então ele vai convencer nós, você pecou, você está sujeito a juízo de Deus. Né? Aí você já corre para Deus, por meio de Cristo Jesus, pede perdão, se constrange, um arrependimento sincero, com um coração sincero, não peca mais, procura não pecar mais, não cometer aquele pecado, certo? Aí isso é arrependimento. Aí você mantém a sua comunhão com Deus. Do contrário, se você permanecer pecando, né, você vai morrer, tá certo? Então, mas Satanás fala isso, né? Certamente não morrereis. Né? O que Satanás está dizendo para não, pode comer. Deus falou para você não comer, pode comer, certamente não vai comer. E observe que ela falou assim, ó, não tocareis, nem nele tocareis, não podem tocar no fruto. Muito bem. Certamente não morrereis, disse Satanás dela. E aí no verso 5, olha o engano. Porque Deus, Satanás falando aqui, na figura da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só. Olha, sabe por que Deus não quer que você coma ali? Porque Ele sabe, Deus sabe, que no dia que você comer, os seus olhos vão ser abertos, você vai ser igual a Deus, né? Sabendo o bem e o mal. Né? Quer dizer, é um engano. Ninguém pode ser igual a Deus. Irmãos. Por isso que essa doutrina da imortalidade da alma, que o homem é imortal, que o homem um dia vai estar, morre e não morre, isso é engano. Isso é engano de Satanás. Tá certo? Nós somos pecadores, nascemos mortos para Deus, por isso que pecamos, e pelo pecado nós morremos. Então, certo? Qual é a maneira de nós ressuscitarmos? Quando nós reconhecemos o nosso pecado, que somos pecadores, né? Nos arrependemos, confessamos a Deus o nosso pecado, recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, tudo isso de coração. Não é só aqui, ó. Não é só a boca, Deus conhece o coração. Reconhece, tá certo? Aí Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. E é Ele que conduz a minha vida e a sua vida. Né? Para não deixar você pecar mais, porque eu digo que se pecar você morre. Está escrito aqui, ó, a Bíblia fala disso. Né? A alma que pecar, essa morrerá. Tá certo? Então, mas Satanás fala que não. Então muita gente vive em pecado hoje, certo? Pecado da idolatria, pecado da prostituição, pecado da bebedeira, dos vícios, das drogas, do cigarro, tudo isso aí que é pecado da mentira, né? E acha que não vai morrer, acha que é de Deus, acha que... Isso é engano, é Satanás colocando na sua cabeça, na minha cabeça, que você não vai fazer, certo? É o que ele fez com Eva aqui, ó. Né? Certamente não morrereis, né? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeres, se abrirão os olhos e vocês serão igual a Deus. Então, não, eu tenho Deus, eu sou pecador, eu pego aqui, estou pecando, bebendo, estou fumando, estou mentindo, mas eu tenho Deus. Isso é engano de Satanás. Né? E aí o que aconteceu? No verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, olha só, a cobiça do olho. Né? Aqui, ó. A mulher olhou para a árvore, né? Ela viu, né? A árvore, achou bonito o fruto, é a cobiça, ó, do olho. A gente vê e acha bonito, né? É agradável aos olhos, né? Agradou os olhos de Eva, ela olhou, cobiçou aquela fruta. E a árvore desejável, né? Para dar o entendimento, olha a soberba, né? Ó, eu vou ser igual a Deus, ó. Satanás diz que eu vou ser igual a Deus. Né? É o que o pessoal faz hoje, né? Olha, se você for para a igreja e tal, você não vai morrer mais. Essa doutrina da imortalidade da alma, né? Ó, você morre, mas você continua vivo. Né? Outros falam assim, ó, você vai lá para um lugar, mas não morre, sua alma vai,
Daqui a pouco você encarna de novo. Gente, isso é engano, está aqui, ó. Né? Deus falou, pecou, desobedeceu a Deus, você morre. Certo? Mas o diabo fala que você não morre. Então você continua vivo. Certo? É o engano, é o pecado. Então a árvore, né, Eva então olhou para a árvore, desejou nos seus olhos, quis na sua carne, né, desejou, né, comer aquele fruto, a cobiça da carne, certo? E ela achou que aquilo lá ia dar um entendimento para ela, né? Ela ia ser igual a Deus mesmo, conforme Satanás. É a soberba da vida. Então tem 3 princípios aqui de pecado que levam a pessoa a pecar, e Satanás usa isso em mim e em você para fazer que a gente peque. É o olho, quando você olha para o pecado e deseja, Satanás olha, opa, ele desejou aquilo lá, aí ele aproxima de você a brecha, e você olha, deseja aquilo, e você então ele começa a incentivar você, e você vai dando ouvido àquilo, vai olhando para aquilo e acaba pecando. Desejo da carne, né, a vontade da nossa carne, e a soberba da vida. Né? Você pode, né? Você tudo pode, você é filho de Deus, você tem Deus, você pode fazer. Né? Tudo isso, irmãos, é a soberba. Né? E foi isso que entrou no coração de Eva, que a serpente plantou no coração de Eva, e Eva então foi lá e tomou do fruto que Deus disse para não comer, e deu para Adão também, e Adão comeu juntamente com ela, e foi aberto os olhos, né? E aí eles viram que pecaram, né? Reconheceram que pecaram, viram que estava em pecado, caiu a ficha, né? Vamos dizer assim, como diz, né? Hoje em dia caiu a ficha que pecou, né? Porque o pecado é assim, né? Você vai, o diabo vai te dando força para você pecar, a hora que você peca, o diabo fala, viu? Aí, ó, viu o que você fez, aí vem o remorso, né? Oxa, por que eu fiz isso? Deus do céu, não devia ter feito, né? Aí o que eles fizeram? Tentaram cobrir, né, o seu pecado com as folhas da figueira, diz aqui no verso 7. Né? Costuraram lá umas folhinhas tentando fazer avental, né? E de repente ouviram a voz de Deus, né? Deus descia ali no jardim falar com eles. Deus já sabia tudo isso que ia acontecer, né? Deus sabe aqui que eu estou falando, Deus sabe você que está ouvindo aí, Deus sabe tudo. Mas ele desceu ali para falar, né, na viração do dia, no finalzinho do dia, e Adão e a sua mulher tinham escondido, né, entre as árvores do jardim, e Deus chamou, no verso 9, onde estás, né? E aí Adão disse, eu ouvi a sua voz e temi, porque estava nu, estava em pecado, né? E escondi. Não é assim que a pessoa faz, né? Quem está em pecado quer esconder de Deus, né? Muitas vezes esconde Deus dentro da igreja, dentro da religião, né? Dentro da tradição, tá certo? Ele pecou, tentou encobrir o pecado com uma folhinha, isso aqui é religião, irmão. Religião. A pessoa querer cobrir o pecado dentro da religião. Tentou esconder o pecado de Deus, mas Deus, você pode esconder dentro da igreja, pode ir para onde você quiser, nessa terra, mas Deus está te vendo. Deus me vê, tá certo? Não adianta querer esconder, não. E Deus foi atrás de Adão, foi atrás de Eva, e Adão confessou, eu escutei sua voz e temi, estava nu. Aí Deus falou, mas quem que mostrou para você que estava nu? Quem é que, né, falou para você que você está em pecado? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Deus já sabia, né? Mas queria ouvir de Adão. Né? Aí Adão faz uma coisa aqui que hoje em dia muitos de nós fazemos. Né? Adão fala assim, no verso 2, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O que Adão fez aqui? Jogou a culpa em cima da mulher, de Eva. Né? Aquela mulher, que na verdade jogou a culpa em cima de Deus, né? Porque ele fala assim, a mulher que o Senhor me deu, como companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Né? Aí foi lá e falou com Eva, né? Por que você fez isso, Eva? Né? Deus falou para ela. A mulher falou, a serpente me enganou e eu comi. Olha lá, jogou a culpa no diabo. Né? Jogou a culpa no diabo. Aí, só que isso aí, irmãos, é a maneira que nós achamos, né? De esconder de Deus. Né?
Quando nós pecamos, muitas vezes nós queremos achar alguém para jogar a culpa do nosso pecado numa pessoa, em alguém, né? Só tem uma pessoa que pode receber o nosso pecado. Só existe uma pessoa que se dispôs a pegar e assumir o nosso pecado neste mundo. É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele veio até essa terra por isso mesmo. Porque você vê aqui que Adão jogou a culpa em Eva, Eva jogou a culpa no diabo. O diabo já é um condenado, já é julgado, já está aqui o julgamento. Aqui já sai o julgamento de Satanás aqui, né? Ele já é condenado. Traz o julgamento aqui também para a mulher. Traz o julgamento aqui para o homem. Só que para o homem e para a mulher, Deus proveu uma cobertura do seu pecado. Deus matou um animal e cobriu os dois com uma túnica de pele de animal, mostrando para nós aqui claramente Jesus Cristo, né? Então os nossos pecados, irmãos, ele traz uma vergonha, né? Faz com que nós tenhamos vergonha de Deus, porque por isso que muitas pessoas não vêm para a igreja de crente, uma igreja que crê em Deus, uma igreja que fala que o pecado é pecado, né? Que você tem que se arrepender, se você não se arrepender, você morre. Então a pessoa tem medo e não vai para a igreja, e prefere viver em pecado, escondendo numa religião melhorzinha, né? Uma religião que fala para você assim, ó, vai lá, faz isso, faz aquilo, e que você está livre desse seu pecado. Só tem uma maneira, irmãos, só tem um que se apresentou para assumir o meu pecado e o seu pecado, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. E aqui, quando Jesus veste Adão, no verso 21, e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Aqui, irmãos, Deus estava falando assim, aqui é uma figura do sacrifício de Cristo Jesus, né? Jesus como um cordeiro de Deus, né? Sacrificado em nosso lugar, pecadores que somos. Jesus morreu em nosso lugar. E ele morrendo, ele assumiu para ele o pecado de todo aquele que tem fé em Jesus, que tem fé em Deus, que recebe Jesus, que tem fé nesse sacrifício. Só ele pode perdoar os pecados nossos. Só assim que seremos perdoados diante de Deus. Não existe outro meio, não existe outra fórmula, né? Não é com sacrifício, é com obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. É por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. Porque, infelizmente, hoje em dia nós temos várias religiões, né? Cada uma com uma doutrina diferente, cada uma com uma forma de querer chegar a Deus. Isso aí é um erro, porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe uma vida. Isso é Cristo Jesus. Se não for dessa forma, dessa maneira, nós podemos esquecer, porque nós não vamos estar. Se nós tivermos uma igreja, uma instituição religiosa, falando de Deus, falando de Jesus, mas não tivermos esse entendimento aqui, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. E se eu fosse você, se o seu motivo de ir na igreja é só por causa de uma religião, por causa de vou ser sincero com você está perdendo seu tempo, é melhor que você nem vá, né? Se você fizer uma coisa no mundo aqui, sinceramente falando, você está enganado, né? Não tem nada a ver com Deus, nem com Jesus. Agora, se você colocar sua fé em Jesus, confessar a Jesus os seus pecados, ele recebe o seu pecado, né? Foi para isso que Jesus morreu, né? Para assumir os nossos pecados, né? Se você crê que ele ressuscitou, você também vai se ressuscitar um dia, eu também vou ressuscitar um dia, e ficar dentro disso aqui que está aqui, né? Não querer misturar aqui doutrinas humanas, fermento humano, ficar com a sã doutrina aqui de Cristo Jesus, que é aquilo que está aqui, que é simples, né? O Evangelho de Jesus é simples. Nós somos pecadores, condenados, à morte eterna. Deus, pelo seu muito amor que nos amou, certo?
deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Quando nós colocamos a fé nele, em Jesus, ele assume os nossos pecados. Ele assume os nossos pecados sobre ele, na cruz, certo? E assim como ele ressuscitou, nós também um dia seremos ressuscitados. E como nós não temos mais pecado, porque o nosso pecado foi lançado sobre Jesus, certo? Pela fé, né? Naquele dia nós vamos para a vida eterna. Se nós morrermos no nosso pecado, nós estamos condenados. Então o Evangelho de Jesus é isso. E um dia ele vai vir buscar a igreja. É simples, não tem... qualquer um pode entender o Evangelho, né? Jesus não morreu só para quem entende. É que o inimigo, muitas vezes, não quer deixar você conhecer a palavra, não quer você deixar conhecer a verdade, né? Quer que você acredite em doutrinas humanas, porque o dia que você conhecer a verdade, o dia que você conhecer Jesus, o dia que você conhecer o Evangelho, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você do pecado. Vai libertar você dessas doutrinas erradas, humanas, que, né, vai fazer com que você naquele dia venha a ser condenado. E a religião muitas vezes prega isso, né? Que você pode, depois que você morre, você vai para um lugar e fica lá, e aí vai receber oração, vela, não sei o quê, e um dia vai estar no céu. Outros falam da reencarnação, outros falam não sei o quê, falam tanta coisa, né, irmãos? Mas o Evangelho é simples, muito simples, Jesus. Teria muitas outras coisas para falar aqui sobre esse personagem, né, que é o diabo. Né? Ele tentou Jesus, lá em Mateus 4, a gente vê a tentação do diabo sobre Jesus. Nós vamos continuar falando, porque uma mensagem só não dá para falar tudo, né? Mas nós vamos falar sobre os filhos de Deus, os filhos do diabo, né? A semente do joio e do trigo que existe plantado no mundo. Tem tanta coisa para a gente falar a respeito disso. Mas essa mensagem eu vou parar por aqui, o tempo já passou, não é? Só mais um texto aqui para a gente terminar. Uma carta que escreveu o Tiago, né? Tiago é enfático nisso, né? A carta dele é uma carta forte, né? Tiago capítulo 4, tá certo? Capítulo 4, ele começa assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Falando de nós, né, irmão? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiros? Cobiçais, cobiça, o ouro da carne, nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Está falando da nossa carne aqui, ó. É o ser humano carnal. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Agora o verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Então, irmãos, aqui está falando de adúlteras e adúlteras, aqueles que são amigos, crentes aí, muitas vezes se dizem cristãos, falam de Jesus, falam, mas vive no mundo, vive no pecado, vive cobiçando as coisas do mundo, você é inimigo de Deus. Quem for amigo do mundo, desse sistema mundano aí, as religiões mundanas, constitui inimigo de Deus. Então, das duas, uma, ou você aceita Jesus, reconcilia com Deus e tem o diabo por seu adversário, ou você fica com o mundo, com o diabo, e aí Deus vai ser o seu adversário. Você escolhe qual adversário que você quer. Só que o nosso Deus, ele tem poder muito maior do que o diabo, né? Maior que está em nós, que temos Jesus, do que aquele que está no mundo, né? Então, agora, se você for do diabo, né, aí o seu adversário vai ser Deus, né? Você estará debaixo da ira de Deus. Aí é coisa terrível, né? Então essa mensagem eu deixo aqui, vamos encerrar por aqui.
né, para nós sujeitar-vos, então, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Provendo Deus, nós vamos voltar a falar dessa mensagem, da palavra, mais uma vez falando que nós temos aqui a Bíblia Sagrada, tudo que nós estamos falando aqui está na Bíblia, você pode conferir, deve conferir na sua Bíblia, né? Eu não quero que você acredite em mim, que você acredite na Bíblia. A Bíblia vai te levar para Jesus, não sou eu não. Eu sou igreja, a minha função é só anunciar o Evangelho para você, é mostrar Jesus para você. Agora quem vai tomar a decisão de ir para Jesus é você, tá certo? E eu espero que assim você faça, que você vá para Jesus, reconheça Jesus como seu Salvador e Senhor, recebe o perdão de Deus, né? Se arrepende, recebe o perdão de Deus e aguarda a vida de Jesus que está muito próxima, e um dia você vai estar com Ele na glória, recebendo a vida eterna. Que Deus te abençoe, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida da sua família, né? Que você venha receber, reconhecer esse Jesus, né? Esse Jesus da Bíblia, não o Jesus dos homens que estão falando por aí, é o Jesus da Bíblia, do Evangelho, e venha se reconciliar com Deus e tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.